Bom dia, pessoal. Bom dia para todos que estão aqui. Nós estamos com uma transmissão ao vivo também, então eu dou bom dia para quem está assistindo a gente ao vivo também. E eu queria falar um pouquinho qual é o objetivo desse nosso encontro hoje. Hoje o nosso objetivo é falar um pouco sobre o mundo do transplante. O mundo da diálise é muito conhecido por todos, os pacientes que fazem diálise, pelos colaboradores que estão nas clínicas de diálise, mas a gente o mundo do transplante é pouco divulgado, principalmente do transplante renal. E surgem muitas dúvidas, a gente recebe muita dúvida pelo Instagram, pelo site, ou que mandam, às vezes, no nosso WhatsApp. Então, a gente pensou, por que não unir um momento em que várias pessoas que passaram por isso, alguns transplantados, o médico que é responsável pela equipe do transplante, para responder essas dúvidas, tirar dúvidas simples que, às vezes, passam do dia a dia. E a gente criou esse momento. Pensou nesse momento aqui, num café com transplantados, nesse mês de setembro também, que é um mês importante para a doação de órgãos, e que a gente participa sempre, todos os anos, de todas as campanhas. E isso a gente faz constantemente aqui na Nefroprime, não é só no mês de setembro. Mas no mês de setembro, como é o Setembro Verde, a gente foca mais ainda nessa divulgação. Então, esse é o nosso objetivo aqui hoje. Tá? E aí eu vou apresentar, cada um vai se apresentar. Nós temos convidados desde que foram transplantados, com pessoas que foram doadoras, para tirar dúvida também, e o Dr. Braulio, que vai te esclarecer também as dúvidas aqui. Antes disso, a gente queria apresentar um vídeo, que é o nosso vídeo institucional aqui da Nefroprime, que está pronto, em primeira mão todo mundo vai ver, e um vídeo da Marília, que é uma recém-transplantada e que fez um depoimento. Então, ela também não viu o vídeo ainda, está aqui toda ansiosa. E aí nós vamos assistir juntos o vídeo, e aí, em seguida, a gente abre para esse momento de perguntas e dúvidas. O que a gente fez? A gente pegou dúvidas que surgiram da inscrição e dúvidas que já chegavam para a gente no WhatsApp, condensamos em alguns temas aqui, e aí os nossos convidados vão responder, certo? Vamos lá, então, passar o vídeo primeiro. Tá. Quando a gente fala uma clínica premium, não é só uma parede bonita, uma cadeira diferente, uma máquina de café na recepção. Na verdade, ela dá um atendimento 100% individualizado e diferenciado para todos os seus pacientes. Nós falamos em transplante, que é a melhor modalidade de terapia renal substitutiva para qualquer paciente renal crônico. E, infelizmente, como o transplante não é uma coisa da noite para o dia, nós damos o atendimento de hemodiafiltração, que é considerado hoje o que tem de mais nobre da nefrologia do segmento de diálise para todos os nossos pacientes. Nós contamos com uma equipe multidisciplinar do ponto de vista de outros profissionais, como fisioterapia para todos os pacientes, nutricionista com alta performance, com suplementação proteica para todos os pacientes, apoio psicológico não só para os pacientes, como para todos os familiares. Temos uma equipe de apoio que busca o paciente de forma individualizada e leva o paciente de forma individualizada para casa. Porque eu nunca tive problemas de saúde como pressão alta, diabetes, sempre fiz atividades físicas, né? E essa doença ela me pegou de surpresa. Foi um embate. Tem sido várias experiências, várias descobertas, várias dúvidas. E a partir daí começou as frustrações, o nervoso, os medos. Me internei por diversas vezes, né? Até começar a fazer hemodiálise, né? Quando eu vim pra cá, a minha preocupação maior é que eu estava ficando muito afastado das minhas atividades, né? A parte de trabalho, até de lazer, né? Eu estava, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Eu estava até com perda de peso, de massa, porque
está na comunicação legal. A pessoa que está ali, ela não é um número para mim, ela não é mais um paciente, ele é o seu João que está ali, ou é a Dona Maria, enfim, é a pessoa que a gente quer cuidar da melhor maneira. Porque o renal crônico, ele vem aqui e ele tem uma doença de fato, a gente não tem que glamorizar isso. Ele tem uma doença, ele tem uma patologia e ele vive algumas dificuldades com essa doença, como limitação de onde vai, viajar e tal. Mas apesar da doença, há uma vida ali. E ele pode viver essa vida com qualidade de vida, entendeu? Então, apesar da doença renal crônica, esse paciente pode ter qualidade de vida e vivê-la da melhor maneira possível. Aqui também a gente passa por um processo de educação dos pacientes. A gente quer que aquele paciente conheça de fato o que se passa com a vida dele, com a saúde dele. Só quando ele tiver essa consciência e internalizar aquele problema dele, é que ele de fato vai aderir ao tratamento e vai poder ganhar em outras partes, que é da qualidade de vida e do tratamento ser bem mais sucedido, né? Ter um sucesso melhor no final. Então, basicamente, a clínica sendo humanizada, ela está sendo adaptativa, na verdade. Porque ela faz a vontade do paciente desde que isso tenha qualidade mesmo de vida e não influencie no tratamento. Então a gente tenta oferecer tudo de possível, todas as possibilidades que o paciente tem para poder ter um tratamento renal de qualidade, que vai desde o transplante até uma diálise em domicílio, algo nesse sentido assim. Que, digamos que eu me encontrei, né? No começo eu era muito fechado. Eu tinha receio de tudo, tinha medo. Aqui, com o tratamento, eu vi que isso era possível, ter uma vida melhor, né? Quando eu cheguei aqui, eu me senti tão acolhido que no primeiro dia de contato com a psicóloga foram só lágrimas, né? Mas graças a Deus, as minhas lágrimas hoje são de felicidade e de certeza no futuro. Hoje eu me sinto mais confiante perante ao futuro, né? Até por estar em uma clínica com um tratamento diferenciado do que eu fazia no início da diálise, né? Aqui eu fui muito bem recebido, até hoje me tratou muito bem, né? A equipe é muito profissional, eu sempre digo e sempre falo isso aqui para eles. Eu gosto muito do pessoal daqui, o pessoal muito educado. E a minha família também sente a mesma coisa em casa. O Instituto Lotus ele foi criado com dois objetivos. O primeiro é de a gente instituir um centro de pesquisa na área da saúde, envolvendo principalmente a nefrologia, mas não só ela. O segundo objetivo do nosso instituto é justamente reverter para a população, de alguma maneira, a qualidade de vida que a gente consegue dar para os nossos pacientes. Já fizemos alguns casos aqui de ajuda, que a gente conseguiu atender esses pacientes, com a mesma qualidade dos outros, sem distinção nenhuma, mas de uma maneira sem lucro, né, sem custo nenhum para esse paciente, já conseguimos fazer isso, mas agora nós queremos fazer isso de uma maneira mais institucionalizada. Hoje nós fazemos a gestão da Nefroprime pela Lotus Nefrologia e Gestão, que é uma empresa que nasceu daqui dentro, na verdade, porque quando a gente viu que aqui deu certo, que o paciente está sendo tratado de maneira legal e a gente está tendo bons resultados, tanto clínicos quanto financeiro, para a sociedade, até, a gente resolveu levar isso para outros lugares. A gente quer que os outros tenham acesso a isso também. Isso que a gente fala que nós somos Prime, que nós somos Premium, é de tentar entender e fazer o que tem de melhor em literatura mundial para esse paciente. Você não pode perder a fé nem a esperança, né? Eu falo que enquanto houver vida, há esperança. Tem que lutar, acreditar, né? A gente não pode jamais desistir, de jeito nenhum. A gente sempre tem que ter fé e esperança que um dia tudo vai melhorar. É possível. É possível. Eu sou a Marília, faço hemodiálise, fazia hemodiálise há 6 anos
E eu descobri que eu ia ter que entrar na hemodiálise com 28 anos, logo depois que eu tive minha filhinha. Um ano depois que eu tive minha filha, eu comecei a fazer exames toda sexta-feira e chegou num certo ponto que o médico falou, infelizmente, não vai dar. Aí meu rim parou. Pra mim já foi mais um trauma, porque eu tenho já diabetes desde os 10 anos de idade, já tinha perdido uma vista, porque eu sou cega da vista esquerda, que foi outro trauma pra mim e pra minha família. E aí mais um trauma, que foi entrar na hemodiálise. Foi um misto de emoções, na verdade. Primeiro porque faziam 6 anos que eu estava esperando uma ligação, que na verdade não ia acontecer, porque graças ao Dr. Braulio a gente descobriu que eu estava inscrita na lista, porém não estava ativa. Então graças a ele eu estava inscrita novamente na lista de transplante. Então foi uma alegria tipo, muito grande, eu fiquei muito emocionada, eu não esperava. Foi uma alegria. O transplante, eu tava com medo, mas eu tava muito empolgada. Eu queria, tipo assim, transplantar logo pra saber o que ia acontecer depois, sabe? Quando você quer fazer logo pra acabar logo, pra ver o resultado, sabe? Então, eu queria fazer pra acabar, pra não ter que fazer mais diálise, pra ver logo o que ia acontecer, sabe? O pós-operatório foi tranquilo, mas o meu pós-operatório, eu nunca esperava um pós-operatório tão rápido, assim, tão bom. Olha, desde que eu comecei a fazer diálise, eu nem, assim, não posso reclamar das clínicas que eu fui, todas eram clínicas Primes, mas a Nefroprime, ela tem um diferencial, que é a relação que os funcionários, né, que os enfermeiros, na verdade todos, desde a diretoria até os enfermeiros dão com o paciente, que é tipo mais acolhedor. Então eu acho que isso é um diferencial muito importante, entendeu? E fez toda a diferença para mim trazer para cá. Eu queria falar para quem não transplantou ainda, eu tinha muito medo de transplantar, pelo fato de eu ter medo do hospital, e você acaba se acomodando a hemodiálise. E eu no começo me acomodei, falei, tá tudo bem, sabe? Eu venho dialisar e tá tudo bem. Só que não tá tudo bem. Você sabe que não tá tudo bem, o seu psicológico não tá tudo bem, o jeito que você chega em casa cansado não tá tudo bem. E só a gente que vive isso sabe que não tá tudo bem. Então não se engane e corra o risco, vá fazer o transplante, porque você vai se sentir muito melhor. Você vai ter uma segunda chance de viver melhor. E se arrisque para isso, porque a gente merece viver melhor. E assim, eu tô muito feliz de estar com essa segunda chance. E assim, vocês merecem, todo mundo merece ter uma segunda chance. É muito bom poder viver essa segunda chance. Então transplantem, tentam, vão para a fila, lutem, porque vale a pena. Eu queria, por último, agradecer principalmente a minha família, a minha mãe, que ficou o tempo inteiro do meu lado, minha irmã, e principalmente também o Dr. Braulio, pela dedicação, pelo cuidado e por ter tido todo o respeito e ter acreditado que eu era capaz de transplantar e ter acreditado na minha saúde. É isso. Então, voltamos aqui, depois do nosso vídeo, e agora eu vou chamar nossos convidados para participarem aqui, e cada um vai se apresentar, já tem alguns chorando, vai morrar o rímel, mas tudo bem. Vamos lá, meninas e menino, cadê o Felipe? Vem, senta aqui, fica à vontade, gente.
Nós vamos usar outro microfone para eles? Tá. Então, como eu falei no início, a gente pegou algumas perguntas que chegaram e a gente condensou em alguns temas para tirar dúvidas sobre o transplante, sobre doação, sobre tudo. E aí eu vou, à medida que eu vou fazendo as perguntas, eu vou direcionar para cada um deles e eles vão poder dar as respostas que mais apareceram, as perguntas que mais apareceram. Nós vamos abrir para perguntas de vocês também, para quem tiver dúvida, e quem estiver pela internet, pelas redes sociais, pode fazer também, que a gente tem gente anotando essas perguntas para chegar aqui para eles. Combinado? Então, as perguntas que chegam, elas giram muito em torno do pós-transplante. Todo mundo tem curiosidade de saber o que acontece depois. Eu acho que é uma coisa que não é muito divulgada. Fala-se muito na doação, mas e depois? O que acontece com esses pacientes? Então, a primeira pergunta que chega para a gente, e que eu queria que todos primeiro se apresentassem quando forem falar, tá? E falassem quanto tempo teve na diálise, quanto tempo está transplantado e tal, para todo mundo conhecer. E aí, em seguida, a gente responde a primeira pergunta. Combinado? Bom dia a todos. Eu sou a Alessandra, 42 anos e fiz hemodiálise por 6 anos e meio. Sou renal crônica, descobri a doença renal com 18 anos e nunca desisti de um dia vir para o transplante. Por isso que, realmente, como ela disse, tem que acreditar que a hora chega. E o que era mais? O tempo de transplante são 10 meses. 14 de novembro de 2021 foi o dia que eu renasci. É a minha segunda data de nascimento. Então, 10 meses já se passaram. Né? Bom dia, eu me chamo Fernanda, eu tenho 41 anos. Eu descobri uma insuficiência renal desde os meus 15 anos, quando eu tive um diagnóstico de leucemia mieloide crônica. E eu sabia que mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer. Eu entrei na hemodiálise em janeiro de 2020. Eu fiquei 2 anos e 3 meses na diálise. E eu sou transplantada agora, dia 21. Eu fiz 5 meses de transplante. Bom dia, meu nome é Felipe Fogliene, tenho 35 anos, sou renal crônico desde 2013, tenho 1 ano e meio de transplante. Bom dia, eu sou Juliana, eu sou de Vitória, Espírito Santo. Fiz hemodiálise durante 3 anos e 11 meses, quase 4 anos. E estou transplantada há 1 mês e 24 dias. Bom dia, eu sou a Marília, eu tenho 35 anos, fiz diálise há 6 anos e estou transplantada há 1 mês. Bom dia, o meu nome é Patrícia, eu tenho 34 anos, eu fiz a doação do rim para o meu pai tem 5 dias. Bom dia, meu nome é Beatriz, tenho 23 anos. Eu fui diagnosticada com insuficiência renal ano passado. Fiz hemodiálise durante 9 meses e transplantei em abril agora. E faz 5 meses que eu sou transplantada. Como todo mundo viu aqui, tem gente transplantada há mais tempo, novinhas, tem doador. Então, é bom que as perguntas podem aparecer de todos esses lados, né? A primeira pergunta que eles fazem, que eu queria que todos vocês contassem um pouquinho, com exceção da doadora, né? Que daí você pode contar do seu pai, né? Que é como que é no pós-operatório a questão de voltar a fazer xixi. Que eu acho que isso é uma coisa que pega muito para o renal crônico, que não urina, né? Então, todo mundo, mas logo começa a fazer xixi, demora, não. E a gente sabe que isso muda de caso para caso. E aí, depois o Dr. Braulio pode falar um pouquinho por que muda de caso para caso. Então, conta um pouquinho para a gente. Você começou a fazer xixi imediatamente após? Não? Demorou? Como é que foi isso? Assim, quando eu estava no hospital, né, a gente usava a sonda, dava aquela sensação de querer fazer xixi, só que tinha a sonda. Aí, quando tirou, eu nem consegui dormir direito à noite, porque eu só ia no banheiro direto.
E foi uma coisa assim, eu fiquei, nossa, é assim que funciona? Porque eu não esperava, né, ficar o tempo todo fazendo xixi direto, mas agora já normalizou, agora eu consigo dormir. Mas eu fiz bastante xixi assim, durante bastante tempo, depois do pós-operatório. Vou falar do xixi do meu pai. Ele ficou internado 3 dias, fez a cirurgia, passou 3 dias internado, e nesses 3 dias ele fez mais de 15 litros de xixi. Então, foi bastante xixi. Eu fiquei internada só 4 dias, foi super rápido. Mesmo eu tendo diabetes há 20 anos, mas o meu demorou um pouquinho mais, mesmo porque a minha isquemia foi de 27 horas e o meu doador foi um doador cadáver. O meu demorou 11 dias para eu começar a fazer xixizão mesmo, porque eu fazia xixi, eu fiz diálise por 6 anos, então eu fazia em média 150 ml de xixi, é muito pouco. E aí, depois, para eu começar a fazer xixizão normal, que nem uma pessoa normal, demorou uns 11 dias. Então, eu fiz hemodiálise, como eu falei, 3 anos e 11 meses, mas eu urinava. Eu urinava, em média, 1 litro por dia. Então, eu não tinha perdido essa função de urinar. Eu não eliminava, né, as escórias, mas eu fazia xixi. Mas, depois do transplante, o xixi é diferente. O xixi ele sai diferente e o volume é 10 vezes maior. Então, se eu faço xixi, fazia xixi de 1 litro, hoje eu faço quase, o último exame que eu fiz, quase 5 litros. Também, no meu caso, eu urinava também, mas só que em torno também de 1 litro, mas com muita espuma. Agora, hoje em dia, 5, normal, totalmente diferente, não tem espuma nenhuma, graças a Deus. Eu saí do centro cirúrgico já fazendo xixi. Foi de um doador cadáver, mas eu fiz em Goiânia e eu fui praticamente quase sentada na asa, assim, porque o Dr. Braulio me ligou umas 2 horas da tarde. Eu liguei para uma assistente, eu falei, olha, eu preciso no avião, nem que seja na asa, de pé, que nem ônibus, mas eu preciso entrar nesse avião para fazer esse transplante. Eu fazia na hemodiálise 200 ml, né, que quem está nessa situação sabe que não faz xixi, chega a pingar, na verdade, né? E eu saí do centro cirúrgico fazendo. E ainda eu falei para a médica que estava lá comigo, eu falei para ela, aos 40 anos, meu sonho é fazer xixi na calça. E assim que tiraram a sonda, eu falei, ai, deixa eu fazer xixi na calça, porque eu estava com tanta vontade, com tanto desejo, sabe? O xixi saía e eu chorava junto, e foi emocionante. E hoje eu faço cerca de 3 litros por dia. É um exame de 24 horas, eu faço 3 litros. O meu caso é mais ou menos parecido com o da Ju. Eu fiz 6 anos de hemodiálise, mas eu tinha uma diurese de mais ou menos 1 litro, 1 litro e 100 diariamente. Então, saí do centro cirúrgico já com a sonda já funcionando, já tinha diurese, mas realmente é diferente. Depois que a gente tira a sonda, a quantidade o jato é diferente, é tudo muito diferente. E é emocionante do mesmo jeito, mesmo eu tendo a diurese, para mim foi bem legal. Assim, é diferente a sensação que a gente sente. Por isso, eu falo, é o líquido mais precioso que eu tenho hoje. Não, e depois desses depoimentos, a gente percebe por que a pergunta chega, né? Tanto do xixi, que a gente vê que é uma coisa realmente que impacta o renal crônico, né? Então, e o Dr. Braulio vai falar agora. Bom dia a todos, para quem não me conhece, prazer, meu nome é Braulio Ludovico, eu sou nefrologista transplantador, respondo aí para uma das principais equipes de transplantes renais no Brasil, e estamos começando agora um programa de transplante inovador na Rede DOR, começando pelo São Luís, Unidade Itaim. O que interfere muito na velocidade, no volume que os pacientes fazem xixi pós-transplante, é principalmente o tempo de isquemia fria que o rim
teve. O que é esse tempo de isquemia fria? Quando a gente pensa em fazer uma captação de órgãos, quando para de chegar sangue nesse rim, até o tempo que o rim é relocado no paciente e volta a entrar sangue nesse rim, tem uma variação aí de minutos, quando é um doador vivo, até 36 a 46 horas que esse rim ficou sem ser reperfundido com sangue. Então, quanto menor o tempo que esse rim ficou sem sangue sendo reperfundido, a tendência é que o paciente volte a urinar com uma velocidade maior e com uma frequência maior. Por isso que alguns pacientes fazem ainda um pouco de hemodiálise depois? Sim. Quando a gente pensa que o paciente ele não vai ter uma diurese satisfatória, e uma das funções do rim é a diurese, a outra seria filtrar o sangue, que a gente fica um pouco preocupado nessa fase inicial. Se ele está de forma mais retardada no volume urinário, ele também vai estar de forma mais retardada nessa parte de filtração. Por isso que alguns pacientes chegam a fazer algumas sessões de hemodiálise após o transplante. Normalmente, a média de recuperação de um rim voltar a funcionar e o paciente estar fora da diálise, quando é doador cadáver com tempo de isquemia prolongado superior a 24 horas, a média é 2 semanas ainda, sem uma diurese satisfatória e sem a função de filtro satisfatória. Então, agora vamos lá, uma outra pergunta. Uma pergunta que fizeram muito é sobre a questão da regularidade das consultas no pós-transplante. Então, assim, vamos pegar uma pessoa que já tem mais transplante, o Felipe, por exemplo, vamos passar o microfone para ele contar como que é no início essa regularidade das consultas e como que fica depois de um tempo. Então, após o transplante, ia toda semana, um dia consulta, um dia coleta, um dia consulta, um dia coleta. De 15 em 15 dias, conforme 2 semanas, foi aumentando para 1 mês a cada 3 vezes também. Hoje, como eu já estou com 1 ano, foi para 2 em 2 meses. Conforme vai passando, está tudo bem, vai aumentando o tempo de consultas. Aí agora o Dr. Braulio podia responder para a gente a questão dos imunossupressores. Uma dúvida que chegou também é: quantos remédios toma no pós-operatório? Quais são esses remédios, né? Como que se controla ele? Se ele vai diminuindo aos poucos, se não vai? A maneira de tomar foi uma dúvida que surgiu. E depois os meninos vão falar sobre a questão de alimentação, tá? Aí o Braulio fala em seguida. Deixa eu complementar um pouquinho o que o Felipe falou, que tem a ver com os remédios. Nos 3 primeiros meses, é o período primordial que a gente fala em adaptação do órgão transplantado no corpo do paciente que recebeu e a adequação dos medicamentos do transplante ao organismo também. O excesso do remédio no sangue ele é tóxico e a falta é prejudicial e causa rejeição. Então, no primeiro mês, a gente tem um cuidado de exames a cada semana ou a cada 10 dias para a gente ver a interação desses remédios no organismo. E com o passar do tempo, vai se adaptando um nível que é ideal para aquele paciente, de uma forma que não seja tóxico para o organismo dele e nem falte para o organismo dele. E com normalmente 2 a 3 meses a gente chega no nível ideal e na adaptação ideal. Então a gente sempre pede para o paciente transplantado, no primeiro ano, pelo menos uma consulta mensal, nos 12 primeiros meses, por causa desse nível do imunossupressor. É lógico que nos 2, 3 primeiros meses vão fazer coletas aí a cada 7 ou 10 dias, até a gente chegar no nível ideal desse remédio. Após 3 meses, uma consulta mensal com bastante segurança, uma consulta a cada 40 dias com bastante segurança, e depois de 1 ano, a cada 2 meses, dependendo do caso, a cada 3 meses pode ser avaliado esse paciente. Quanto aos medicamentos, hoje, com a modernidade, existem inúmeros remédios para transplantes, mas os grandes centros e a maioria dos centros transplantadores ainda usam um esquema triplo de medicamentos, normalmente, que é o inibidor de calcineurina, o mais em evidência é o tacrolimus,
O segundo é o que age no ciclo de novo, que seria os micofenolatos ou a azatioprina. O maior evidência é o micofenolato sódico. E 95% dos centros transplantadores ainda não aboliram o corticoide. Poucos centros no mundo, a Espanha é muito famoso em não usar o corticoide, mas os nefrologistas ainda têm pavor. É a primeira droga imunossupressora e todos nós ainda usamos. Então, a maioria dos pacientes hoje transplantados usam 3 medicamentos, 2 deles em 2 tomadas por dia, normalmente às 8 da manhã, às 8 da noite, e o corticoide, uma dose única no período da manhã. Alessandra, agora eu que vou fazer, tá? Esse controle de horário é importante. O que é o passado de orientação para vocês sobre o horário de tomar esses remédios? Sim, o Dr. Braulio sempre me orientou a tomar no horário, todos os remédios juntos, num único horário de manhã e num único horário à noite, justamente para não ter... Essa regularidade faz parte da vida longa para esse enxerto, né? Então, tudo na vida a gente tem que ter uma rotina. Se você não cria um hábito, não cria uma rotina, sua vida financeira não vai bem, sua vida pessoal não vai bem, sua vida familiar não vai bem. Então, para mim foi bem fácil, porque eu sou uma pessoa que gosta de rotina. Então, hoje eu tomo 8 da manhã e às 20 horas, e sempre com intervalo. Eu faço mais ou menos um jejum pré a tomada dos remédios, para o organismo absorver melhor. Então, eu sempre, 40 minutos antes, não como mais nada antes de 40 minutos, tomo o medicamento, depois espero mais 20, 30 minutos para me alimentar, desde que seja algo leve, né? Se eu ver que eu vou comer alguma coisa mais pesada, uma refeição mais pesada ali no café da manhã, fazer uma coisa mais pesada, aí eu espero um pouquinho mais para deixar essa absorção. Foi orientação também do Dr. Braulio e da equipe médica feita pelo enfermeiro, que dá o enfermeiro assistencial dá todo esse manual para a gente no nosso pós-transplante, na visita do quarto. E aí, outra pergunta, que acho que a Fernanda pode falar, e a Ju também, da questão da alimentação, da restrição alimentar nos primeiros dias, nos primeiros meses. Se há essa restrição ou não, se é para sempre ou não. Então, é uma dúvida muito comum, porque como o renal crônico acaba que tem algumas limitações, né, de alimentação e restrição hídrica também, então eles querem saber se depois do transplante isso melhora. Não, melhora muito, né? Porque eu tinha que passar um final de semana, no máximo, com 500 ml de líquido. E na época da hemodiálise, eu sentia muita sede, parecia que eu vivia no deserto. Então, só quando eu falo assim, não pode, parece que aí a gente quer mais, mas eu sentia muita sede. Aí, assim que eu fiz o transplante, ainda no hospital, a equipe do Dr. Braulio falaram, não, primeiro são 600, 700 ml. Aí, quando eu saí do hospital, ele já falou, não, você pode já tomar 2 litros, você pode tomar quanto você quiser. E hoje ele fala para mim assim, não, você não precisa, você toma quando você tiver sede. Então, tudo vai mudando, vai se adaptando, porque eu sou fã de água, sempre fui. Então, para mim, não é sacrifício nenhum. Se eu tiver que tomar 3 litros, que antes eu não podia, agora, então, para mim, é o líquido mais importante do mundo. Quanto à alimentação, também, no início, tem restrição de doce, na verdade, alimentos crus, comida japonesa, mas que dá para tirar de letra. Eu nunca gostei de doce, eu acho que o meu doador gostava muito, então eu coloco a culpa no meu doador. Eu acho que ele gostava muito, aí eu queria mergulhar no brigadeiro. Antes eu nem ligava para o brigadeiro. Mas aí o Dr. Braulio falava para mim nas consultas, fecha a boca, tá? Fecha a boca. Aí eu falei, não, então tá bom, tem que se cuidar. Mas a parte líquida, para mim, foi a melhor parte, assim, porque o tanto que eu passava de sede e agora eu posso tomar o quanto eu quiser, nossa, é a melhor sensação do mundo. Beatriz falou um pouquinho também. Conta para a gente desse pós-operatório, dessas restrições alimentares, se foram só essas para você também, se você teve alguma outra? Quando eu transplantei, eu fiquei muito preocupada, né, com isso. Fiquei, meu Deus, e agora? Porque antes, quando a gente faz hemodiálise, tem as restrições, né?
Aí eu passei numa consulta com o Dr. Braulio, a gente foi tomar café depois. Aí eu fiquei, ai meu Deus, o que eu vou escolher na frente do doutor? Aí ele falou, pode escolher o que você quiser. Eu falei, nossa, era a frase que eu queria ouvir. E depois do transplante, eu tive muito apetite. O meu apetite aumentou demais, assim. Eu fiquei assim... A minha mãe ficava assustada, porque antes eu não comia tudo que eu comia. Tipo, a quantidade de comida mesmo, sabe? No almoço. Vou almoçar e meu prato parecia de um adolescente em fase de crescimento. Mas foi muito bom, assim, depois do transplante, minha relação com a alimentação melhorou demais. Patrícia, aproveita que o microfone está aí, eu ia falar o telefone, o microfone está aí, e fala para a gente como que está a sua recuperação. A Patrícia, ela foi a doadora que foi essa semana, que saiu no jornal, do primeiro transplante de robótica, por robótica no país. Aí ela vai falar um pouquinho. E aí eu quero saber como que ela está hoje, que só tem, 5 dias? 5 dias. 5 dias de que ela doou o rim para o pai dela. Eu tô ótima, assim, não parece que eu fiz uma cirurgia do rim. Não sinto realmente nada, só o corte, que também é um corte pequeno. Falaram muito que eu teria pressão alta, a glicemia alta, e continua tudo normal. Mal-estar, essas coisas também não tenho. A minha internação durou 12 horas. Eu entrei, fiz a cirurgia, 12 horas depois eu estava indo para casa. E assim, foi a melhor escolha que a gente fez. Eu vejo meu pai super bem. E uma coisa que eu acho importante é que isso deve partir do doador. Porque ninguém vai chegar e falar assim, eu estou precisando de um rim. Então, eu acho que isso tem que partir do doador. A gente vê assim, um familiar nosso bem, igual as meninas estão falando, como que é ter um rim novo, né? Não tem preço. É uma sensação maravilhosa, realmente maravilhosa. E eu só tenho a agradecer ao Dr. Braulio, o momento que ele apareceu na nossa vida, que mudou tudo. Agora ele vai falar um pouquinho sobre essas restrições, né, e sobre esse pós-operatório. Na verdade, quando a gente vai fazer um implante num paciente, a gente pede para que essa pessoa que está recebendo rim, nos 3 primeiros meses, diminua o máximo o açúcar, porque mesmo ele não sendo diabético, a associação do corticoide em doses altas junto com o tacrolimus, o inibidor de calcineurina, o paciente ele fica propenso a desenvolver diabetes. Então já tem relatos em literatura que 15 a 20% de quem recebe o rim vão ser diabéticos por causa dos remédios. Então a gente pede uma restrição alimentar para esses pacientes sem açúcar na fase inicial, mesmo quem não seja diabético. E a gente pede para diminuir o sal, porque a grande maioria dos pacientes já são hipertensos, sal não faz bem para quem é hipertenso, e diminuir a proteína até a adaptação renal desse rim com o paciente. Então a gente pede uma dieta pobre em proteínas, pobre em açúcar e pobre em sal. Mas essa dieta, ela não necessariamente são os 3 primeiros meses, vamos modelando ela de acordo com cada paciente, a evolução de cada paciente. A cirurgia que foi feita na Patrícia e no pai dela é uma cirurgia realmente inovadora. Foi a 2ª ou a 3ª captação de rim que teve no nosso país por robô. Eu mesmo me surpreendi com a técnica. É uma técnica fantástica. Normalmente o pós-operatório de um doador vivo por videolaparoscopia ou aberta, cirurgia aberta, é de 48 a 72 horas no hospital. A Patrícia, 6 horas depois que abriu os olhos, ela já estava de alta do hospital, já tinha tomado 2 ou 3 refeições, ela não gosta que eu falo, mas já tinha tomado 2 ou 3 refeições. Ela saiu do centro cirúrgico sem sonda vesical, coisa que não acontece com nefrés por vídeo ou aberta. E o mais importante e o mais impressionante é que é uma cirurgia praticamente indolor. Enquanto o doador, a gente fala que é uma cirurgia que o paciente vai ter muita dor, que o receptor não vai ter dor, a Patrícia saiu tomando dipirona e não tomou em todos os horários como foi programado. O rim ele é muito pouco manipulado na cavidade abdominal e provavelmente
a região nervosa onde esse rim está, ela é muito pouco manipulada. Então, por isso que o doador tem uma recuperação tão fantástica. E, por outro lado, o receptor também, porque a gente consegue fazer toda a ressecção do rim sem mexer no rim propriamente dito. O robô ele tem uma mobilidade de 360 graus nas pinças que a mão do cirurgião, mesmo por vídeo, não tem. E, automaticamente, como tem uma manipulação muito menor, o rim ele sai com uma velocidade de funcionamento muito maior também. Tanto é que o pai da Patrícia, o receptor, ele recebeu alta 48 horas após ele ter aberto os olhos após a cirurgia. Ele estava fora do hospital e nas primeiras 14 horas ele teve 15 litros de xixi. E ele saiu já do hospital com a função renal normal, com a creatinina abaixo de 1,4. Mas é bom a gente esclarecer também, numa cirurgia que não é por robô, qual a média de internação do paciente pós, do receptor e do doador, no caso de um vivo, né? A média de internação para um doador é de 48 a 72 horas. E a média de internação para um transplante doador vivo é de 5 a 7 dias e de um doador cadáver em torno de 12 a 15 dias. Agora eu vou passar para a Ju e para o Felipe, que falaram menos também, falar um pouquinho sobre como que está a vida hoje e se tem algum cuidado especial, que todo mundo pergunta isso. Tá? A vida hoje, maravilhosa. Não dá para ainda falar assim, o quanto que é maravilhoso transplantar. A gente tem uma noção, né? Mas a gente, assim, quando vive o transplante, é totalmente diferente. Eu não me arrependo, em momento nenhum me arrependi. Eu transplantei em Goiânia, né? Muito longe da minha cidade, mas em momento nenhum, durante a internação, durante a estadia em Goiânia, eu tive arrependimento, muito pelo contrário. Eu só agradeço. E é isso. No dia a dia, hoje? Alguma restrição? Então, eu ia até falar, na hora que você perguntou sobre a alimentação, eu, quando fazia hemodiálise, eu era muito enjoada, criteriosíssima para a alimentação. Então, isso ainda está me prejudicando, porque eu ainda tenho medo de comer certas coisas. Eu tinha restrição com potássio, então era bem enjoada, bem criteriosa. A minha nutricionista, ela é do Rio, então fiz uma consulta semana passada com ela, retrasada, e ela foi liberando algumas coisas. Então, hoje eu não tenho restrição. A única restrição que eu faço mesmo como o Dr. Braulio disse, é proteína, né? Eu como carne, mas não como exageradamente. E sal, comida lá de casa, o sal é bem pouquinho. Fora isso, mais nada. Restrição hídrica, liberado. E sem ser restrição alimentar... Não, você, Felipe. E sem ser restrição alimentar, você tem alguma outra restrição do transplante ou você tem uma vida absolutamente normal? Uma vida sensacional. Fora dessa máquina, gente, pelo amor de Deus, é outra vida. Assim, eu estou fazendo tudo o que eu não fazia antes na hemodiálise, estou estudando, sabe? O Dr. Braulio foi um ser iluminado na minha vida. Então, assim, eu não tenho palavras, sabe? Não tenho. Quando a gente fala isso, a gente também não está... deixar claro aqui que a gente também não está excomungando a diálise, né? Não é isso. O que a gente quer dizer para as pessoas é que existem outras modalidades de tratamento além da diálise. Então, a gente tem que apresentar para o paciente todas essas opções, todas as modalidades. E aí, se tem indicação ou não, vai de cada paciente. Se ele quer ou não
é do paciente, né? A escolha é do paciente. Mas a gente não pode se furtar de apresentar que existe o mundo do transplante, que existe o mundo da diálise, porque tem gente que não tem condições de transplantar e tem que viver na diálise da melhor maneira possível. E é isso que a gente tenta aqui também na clínica, que é dar qualidade de vida para aquele que não consegue sair, não consegue transplantar. Daniela, eu ia até te falar isso, que assim, eu fiz diálise durante esse tempo e nunca deixei de fazer nada na minha vida. Eu tenho um filho de 6 anos, e a vida dele, assim, eu cuidei dele, fazia minhas coisas, fazia minhas atividades, trabalhava, jogava tênis, cuidava da casa, de marido. Então, assim, a diálise, claro que ela restringe algumas coisas, não tem jeito, você não pode viajar, fazer umas viagens longas, mas assim, eu tentei o máximo que eu pude viver uma vida normal. Óbvio que transplantado é 1000 vezes fantástico. Né? Tem muito mais liberdade. Sim, muito mais liberdade para tudo, né? Alimentação. Exatamente. E tal. Mas a hemodiálise eu conseguia fazer tudo de uma pessoa normal. Tá. Uma pergunta também que chegou, e que acho que o Dr. Braulio pode responder, é sobre o tempo de duração do enxerto. Quanto tempo o enxerto é o rim, né? O rim transplantado. Quanto tempo dura esse rim transplantado, se a pessoa volta para a diálise ou não? Então, acho que é bom explicar isso. O tempo de vida de um rim no paciente, a média doador cadáver entre 9 e 10 anos, doador vivo entre 13 e 15 anos. Mas para a gente falar a média, um vai ser um dia, outro vão ser 40 anos. Vai depender muito das condições do doador, na hora que foi feita a oferta, e muito das condições do receptor e a aderência do tratamento do receptor. Hoje em dia, não existe mais o que a gente falava antes, doador marginal, não vamos fazer o transplante. Doador marginal não é que o doador era marginal, era doadores acima de 60 anos, ou doadores que tinham diabetes, ou doadores que tinham pressão alta. Porque a gente analisa cada caso de forma individualizada. Eu pegar um rim de uma pessoa de 70 anos e colocar num senhor de 70 anos, 65 anos, é a mesma coisa de um de 40 para um de 40 anos, talvez. Então, a gente hoje analisa muito bem quem que é que está recebendo o rim e a condição daquele doador. Podemos receber doadores com vírus C? Podemos. Nos Estados Unidos, hoje, se faz transplantes com doador vírus C, receptor não vírus C. Você trata o vírus C por 3 meses e acabou, o receptor não vai desenvolver a doença. Então, cada caso é olhado de forma individualizada, mas a grande média é em torno de 10 anos, a gente fala para doador cadáver, em torno de 13 a 15 anos para doador vivo. A sobrevida do rim doador vivo ser maior que o doador cadáver não é nem pelo grau de compatibilidade, não. É pelo tempo de isquemia fria que esse rim teve prolongado, a gente sabe que ele vai ter uma sobrevida menor a médio e longo prazo. Ale, agora é você. Eu? Ele teve uma pergunta sobre prática de esporte. Ela é a nossa esportista número 1 aqui. Então, como é que foi a restrição no início e hoje, como é a prática de esporte sua? Eu já era praticante de atividade física na hemodiálise, ressaltando que a hemodiálise realmente não é um bicho de 7 cabeças. Eu fiz por 6 anos e meio, mais ou menos. Viajei para fora do país umas 4 vezes, viajei dentro do Brasil várias vezes, sempre programando com... É aquilo que eu falo da rotina, tendo uma rotina, você planejando a sua vida, planejamento é tudo, né? Então, eu já fazia atividade física e quando eu tive que parar para fazer o transplante, eu ficava sempre martelando no Dr. Braulio. Dr. Braulio, quando que eu posso voltar? Quando que eu posso voltar? Quando que eu posso voltar? E ele me liberou com 1 mês e meio, praticamente 2 meses, atividade física leve, né? Comecei com a caminhada leve e musculação com 0 carga. E aí agora eu já tenho um treino mais intenso, uma atividade de aeróbico mais intenso também, corrida e bike e caminhada, tudo junto. E todos os dias eu praticamente fico em torno de 1h30 na atividade só. Bom, minha família aqui não está deixando eu tá falando que eu estou mentindo, mas às vezes eu chego a ficar 2 horas
na academia. Mais, né? Eu vejo na internet. Aí, aproveita que você está aí, que teve uma pergunta que a gente fala muito isso na TV e nessas campanhas do Setembro Verde. O que a gente faz para ser doador? Nada. A gente só precisa avisar a família, não há nada por escrito para deixar, nada burocrático, não tem que registrar em cartório em 2 vias, nem reconhecer firma. Então, se você tem esse desejo, fale com um integrante da sua família, ou com mais de um, não importa, porque é ele que vai tomar, só vai avisar da sua decisão, ele não vai tomar a decisão por você, ele só vai avisar a decisão que você já possui, né? Então, é muito simples. Hoje eu estou divulgando bastante a parte de avisar a família, porque as pessoas, todas que eu pergunto, não, eu sou doadora de órgãos, mas tudo bem, mas você avisou alguém que você... acho que eu nunca falei nada para ninguém. Então, ninguém vai saber. Então, o importante é avisar a família, independente de deixar algo por escrito, somente verbal, é bem fácil, e eu acho que isso a gente tem que fazer crescer, porque hoje em dia a recusa das famílias do diagnóstico de morte encefálica é 46% no Brasil. Isso aumentou muito, então a gente precisa que seja falado mais sobre a doação de órgãos. Agora, nós temos uma pergunta que é sobre renal crônico. E como a gente gosta de dar trabalho para todo mundo, eu chamei a nossa Nutri. E ela vai responder essa pergunta. Perguntaram, Nath, por que renal crônico não pode comer carambola? Então, levanta aqui e vem aqui falar para a gente. Olá, bom dia a todos. Obrigado por dar a oportunidade de responder essa pergunta. Bom, todo mundo acha que, na verdade, não pode comer carambola porque a carambola faz mal para o rim. E isso não é verdade. O que acontece é que a carambola ela tem uma toxina, e essa toxina ela é eliminada através da urina. O rim percebe essa toxina na corrente sanguínea, capta ela e elimina na urina. A pessoa que não tem a função renal completa, né, o rim funcionando 100%, não consegue fazer esse processo. E aí essa toxina fica circulando na corrente sanguínea e aí pode parar no cérebro e o paciente tem uma série de complicações que inicia com uma crise de soluço, evolui para convulsões e pode ir a óbito. Obrigada, Nath. Observação? Pode, claro. O que eu fiz semana passada? Carambola. Eu fui numa doceria e quando eu peguei o cardápio, uma das tortas que tinha para venda era a torta de carambola. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu pedi para falar com o proprietário do estabelecimento e pedi que tirasse do cardápio. Por quê? Porque não é todos que sabem dessa informação e às vezes não sabem que tem problema renal. Então, qual é a necessidade de colocar uma torta de carambola, sendo que o que o povo adora é banoffee, morango, uva. Aí eu falei assim, não é que você não pode ter no seu cardápio. Eu conversei com a chefe da patisserie, falei, não é isso, você pode ter no seu cardápio, mas eu acho que você teria que falar sobre, de alguma forma, e demonstrar isso para as pessoas, porque eu conheci na clínica de hemodiálise. E o que ela te respondeu? Ela falou que ia pensar no assunto. Ela falou que ia pensar no assunto, ia conversar com a sócia dela, e que eles iam retirar, porque a foto está muito bonita realmente no cardápio, no Instagram, está linda. Então, te dá muita vontade de comer. E aquilo me deu assim, sabe, que eu falei, não é possível, eu tenho que avisar, porque tem pessoas que não sabem que a carambola faz mal para quem tem problema renal. Vou aproveitar que a Natália está aqui para ela também desmistificar uma coisa que a gente sempre bate aqui na tecla, que é o seguinte: eu tenho fósforo alto, não posso comer tal coisa. Eu tenho potássio alto, não posso. Por que vocês estão me oferecendo fruta se eu não posso comer a fruta? E eu acho que a gente tem que desmistificar isso e mostrar que cada caso é um caso. Então, ela vai falar um pouquinho aqui. Vou aproveitar que ela está aqui para falar um pouquinho sobre isso. Bom, na verdade, a orientação nutricional ela tem que partir do princípio de ser individualizada. E quando a gente fala que é individualizada, é não só olhar o resultado do exame desse paciente, é entender a prescrição da diálise dele, as medicações que ele faz uso, qual que é a rotina alimentar dele. E aí, sim, diante de todas essas variáveis, fazer uma prescrição e uma orientação.
E essas restrições, elas acabam sendo muito menores para aqueles pacientes que fazem a hemodiafiltração, porque o próprio tratamento tem uma capacidade de filtrar mais esse sangue, e aí o paciente tem uma flexibilidade maior na dieta. Isso mesmo, porque já aconteceu aqui de a gente oferecer uma fruta para o paciente e ele achar que não poderia comer, e, na verdade, estava sendo oferecida porque ele poderia sim, entendeu? Naquele caso específico, mesmo ele estando com o exame alterado, não ia alterar nada naquele momento, né? Então, é isso, a gente tem que entender o caso de cada paciente e individualizar isso. Não é uma prescrição coletiva, aqui é uma prescrição individual, né? Uma pergunta que chegou muito, que eu vou responder um pouquinho, e aí você quer falar alguma coisa? Que chega muito, eu vou falar um pouquinho, mas depois a gente quer chamar num outro momento um especialista, é sobre a questão dos benefícios, né, do renal crônico. Então, e se perde o benefício, se não perde quando transplanta, como é que funciona? Então, assim, meu cunhado, por coincidência, o doutor Hugo, que também é sócio daqui, doutor em nefrologia também, da equipe de transplante, ele, coincidentemente, ele é perito do INSS. Então, ele sabe de tudo isso, então, só que ele não pôde estar aqui hoje. Então, ele me respondeu algumas perguntas, mas, num outro momento, eu quero fazer uma live com ele mesmo, ou aqui presencialmente, para responder melhor essas perguntas, porque chega muito disso no nosso Instagram, perguntando, pedindo orientação. Então, é o seguinte, todo renal crônico tem direito ao auxílio doença, certo? Isso é fato. Quando você tem um benefício do governo, você não pode trabalhar, né? Se você trabalha na ilegalidade, porque senão, se você for descoberto, você perde o seu benefício. Então, o auxílio doença, todo renal crônico tem direito. Aí vem muito a confusão entre auxílio doença e a aposentadoria. São dois institutos diferentes. A aposentadoria é outra coisa. Renal crônico pode aposentar por invalidez? Pode, mas aí não é todo renal crônico que se aposenta por invalidez. Eles analisam caso a caso. Então, é um paciente idoso, mesmo que ele transplante, ele não vai ter condições de voltar à vida ativa dele. Então, claro, ele vai ter direito à aposentadoria por invalidez. Ou um paciente que tem inúmeras comorbidades, que mesmo jovem, mas transplantando, não vai conseguir ter uma vida ativa laboral, né? Então, ele também pode se aposentar por invalidez. Então, isso é avaliado a cada caso. Eu transplantei, eu vou perder o benefício? Sim. O benefício do auxílio doença vai perder o benefício, porque o transplante, ele não é uma cura, mas ele não limita você de trabalhar, de fato exercer um trabalho. Então, perde-se sim o benefício quando transplanta. E a aposentadoria? Eu perco também se eu transplanto? Depende. Aí a aposentadoria vai muito do seu caso lá, na hora, com o perito, e que ele vai analisar tudo isso. Se você tem condições de voltar a trabalhar ou não. E aí pode ser que a aposentadoria seja mantida, como pode perder também. Certo? Então, isso é muito específico de cada caso. Mas chega muita pergunta para mim sobre esse auxílio. Então, de fato, todo renal crônico tem direito ao auxílio doença. Porém, o auxílio, ele não pode trabalhar com carteira assinada, nem nada disso. Certo? Ok? Deu para entender? Quem está aqui? Tá. Queria agora, nesse momento, abrir para algumas perguntas. Nós temos aqui vários pacientes, temos colaboradores, temos familiares. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente leva o microfone e faz a pergunta. E se chegou alguma pergunta também das redes, a Rafaela vem aqui falar para a gente. Pode fazer daí mesmo. A cirurgia, ela não é fase de teste, ela já existe já há muito tempo fora do nosso país, só que por não estar no rol da ANS, os convênios não pagam a parte do robô. Então, quando o paciente quer fazer por robô, é cobrado à parte o uso do equipamento e os materiais específicos dele, mas não é teste. Eu não sei te informar o valor exato, porque esse primeiro transplante que nós fizemos, nós não embutimos na conta do paciente a taxa do robô.
cobrou apenas uma das pinças que se usa específico. Hoje em dia, com a modernização, digamos assim, do jeitinho que a gente não faz reutilização no material, muitos dos materiais que se usam no centro cirúrgico são descartáveis também. Então, a pinça específica do robô, ela tem um chip. E a hora que se coloca no aparelho e desconecta desse aparelho, não dá para voltar de novo, que o aparelho não vai fazer a leitura desse chip. Então, eu não sei quanto que se pratica a taxa do robô e as pinças que são usadas, qual é o valor comercial. Para esse paciente especificamente, não foi embutido esses valores. Mais alguma? Pode falar. Doutor, você indica o transplante duplo e quais são os riscos? Olha, eu sou um dos pioneiros na praticar o transplante duplo, rim e pâncreas simultâneo. Eu levei isso para Goiás também, fizemos alguns casos lá. Hoje, com a modernização dos tratamentos da diabetes, eu pensaria muito em fazer um transplante duplo. Cada caso é um caso, mas com a acomodação dos doadores falecidos no país, o tempo de isquemia muito avançado, talvez eu faria sempre um transplante rim primeiro, após 3 a 6 meses reavaliaria se valeria a pena ir para um transplante duplo. A gente vê, inclusive, discutindo com grandes centros, Europa e Estados Unidos, o transplante pâncreas é cada vez menor lá fora. Mais alguém? Pode fazer. Bom dia. O meu marido, ele faz a hemodiálise aqui e foi informado para a gente numa outra clínica que os filhos não doam para os pais. Aí, no caso dela, ela doou, né? Então, eu gostaria de saber sobre isso. Na verdade, o que nós estamos fazendo aqui dentro hoje não acontece nas outras clínicas, por isso que eu trouxe esse aqui para dentro. Nenhuma clínica de diálise quer falar em transplante, muito pelo contrário, eles não querem perder os seus pacientes para o transplante. Eles querem que o paciente fique ad eterno dialisando na clínica. E nós sempre acreditamos, eu, minha esposa, o Wallace, o atual administrador, o sócio nosso aqui, que a gente tem que oferecer o que tem de melhor para o paciente. Sempre vai ter público da diálise, sempre vai ter público do transplante, sempre vai ter público da diálise peritoneal. Então, a gente tem que oferecer o que tem de mais moderno e melhor. Todas as opções. E, de acordo com o paciente, a patologia do paciente e a realidade do paciente, a gente vai chegar num consenso. Por exemplo, já é descrito em literatura que a expectativa de vida no transplante ela é, no mínimo, 2 vezes maior do que na diálise, independente do sexo masculino ou feminino do paciente, e a gente fala hoje de transplante com segurança até 80 anos. Tá. O que contraindica um transplante para um receptor? Coração e câncer em atividade ou infecção crônica em atividade. Tirando essas 3 modalidades, a gente tem que viabilizar uma forma que realmente se dá para receber um rim ou não dá para receber o rim. Se o seu marido ou qualquer paciente for de uma etiologia de patologia que não expõe o filho a ter essa patologia também, ele pode ser um doador, sim. É lógico, nós não vamos falar um doador de 19 anos para um pai de 70 anos. Mas um pai na faixa de 55 a 65 anos, com um filho entre 40 e 45 anos, podemos falar, sim, com segurança em doação. Então, o que ele quer dizer nesse caso é que... é porque assim, você tem que analisar caso a caso. Então, você vai pegar as patologias daquele pai e ver, de fato, se compensa um filho, que às vezes vai ter filhos, então, muitas vezes, você vai ter que preservar o seu rim, porque seu filho pode ter um problema, né? Então, é isso. Mas não quer dizer que é proibido. Não, é caso a caso. Você analisa, você vê
Às vezes o doador, o receptor, o pai, é super rígido, não tem outras doenças, outras comorbidades, né? Agora, o problema é quando você já pega um paciente que tem várias comorbidades, que de repente ele não vai falecer nem do problema renal, vai ser de outra coisa. E o filho doou e acabou ficando sem um rim, né? Então, assim, não é contraindicado de forma alguma. É só caso a caso a ser analisado, tá bom? Olá, bom dia a todos. Bom dia. Doutor, o senhor poderia nos falar um pouquinho sobre gestação e pós-transplante? Há contraindicações, riscos? Obrigada. Não existe uma contraindicação hoje mais em literatura. Só que também o fato de usar imunossupressores e a formação do feto pode haver sim uma malformação. Hoje, com a modernização das drogas e o atendimento médico de forma mais humanizada e individualizada, propicia hoje que os pacientes transplantados podem gerar seu próprio filho. Mas ainda é consenso a gente pedir para que evite isso. Só o fato de estar crescendo um ser humano na barriga, aumentando o tamanho da cavidade abdominal, pode comprimir o rim transplantado e esse rim parar de funcionar independente de qualquer outra coisa. Então, a gente sempre orienta a tentar ter o filho antes do transplante, até mesmo antes da doença renal, pelos riscos que tem uma gestação durante a diálise em si, e pensar em adoção para aquela pessoa que não tem filho nenhum e sonha em ser mãe. Hoje tem vários outros métodos. Agora, quanto aos imunossupressores, cada vez mais se sabe que tem menos risco de ter problema aí de teratogenia no feto. Tanto é que já se tem alguns trabalhos, alguns relatos no mundo de fazer transplante de útero para a mulher, faz o uso da imunossupressão, a mulher faz a gestação com um útero transplantado e após a gestação se retira a imunossupressão e se retira também o útero transplantado. Isso já existe e é fantástico. Oi. Ai. Tá com o microfone. Bom dia a todos. Bom dia. Não é uma pergunta. Acho que esse momento, eu sou familiar, eu sou marido de uma transplantada. Então, assim, para passar o relato, foram anos e anos. Quando eu casei com ela, eu já sabia que ela era doente renal. E assim você vive muitos problemas, muitas coisas, muitas dúvidas, até para saber justamente de gestação. E justamente depois que a gente teve essa coisinha aqui do lado, e aí veio o problema da lei renal, se agravou e aí ela entrou na hemodiálise. A real é o seguinte, não adoece só o doente renal. A família toda adoece junto. A gente não sente, mas está lá. A gente se poda, a gente passa todas as dificuldades, todos os problemas, todas as circunstâncias juntos e acaba sofrendo junto. Então, todo familiar também perde função renal. E eu agradeço a Deus a diálise. Não tenho que falar absolutamente nada da diálise, porque manteve a minha esposa viva, a minha esposa bem, mas todo transplantado sabe que o dia da diálise, desculpa, é uma droga. O dia seguinte, a gente que é familiar, né? A gente sabe, o dia seguinte é ok, mas o dia da diálise volta para casa, acabou. Então isso é uma realidade que a gente vive e que, querendo ou não, é um tratamento, mas acabou. Hoje, a minha esposa acorda e não tem mais aquele dia horroroso, aquele dia que dói perna, sente náusea, dor de cabeça e tudo mais. E aquele dia se perde. Hoje, todo dia para ela é um dia feliz, alegre, disposta, com toda a vontade. E aí, a partir desse dia, eu agradeço do fundo do coração o Dr. Braulio, que abriu essa oportunidade do fundo do coração, e não renasce só ela, renasce a família.
A família perde muito, a família... Imagina, você tem uma filha pequena, você quer viajar, você quer tudo. No nosso caso, a gente tem condições, viaja para fora, viaja para cá. Quem não tem condições sofre ainda mais nesse Brasil afora. E depois que isso acaba, a vida volta, a função renal da família volta. E graças ao transplante. Graças às pessoas que tiveram a coragem de falar uma palavra. Sim, eu quero doar. Essas pessoas são abençoadas. E é isso que a gente tem que agradecer. Obrigado. Tá vendo? Muito choro já aqui, olha lá. Mas alguém... E é isso mesmo que você falou. E o que a gente tenta fazer aqui é tornar a diálise menos sacrificante, tentando dar qualidade de vida, que o paciente não saia passando mal e tudo, porque a gente sabe que é um transtorno, né? De fato, é uma doença. Não posso glamourizar, né? Mas tentar fazer dela o melhor possível. Aqui. Já estou levando o microfone aí, espera só um minutinho. Bom dia. Desculpa, eu estou emocionada. Imagina. Desde a hora que eu cheguei, vou tirar a máscara, porque embaça tudo. Sou mãe da Marília, uma jovem que tem diabetes desde os 20 anos. E realmente isso que ele falou me emocionou muito, porque a família realmente é doente. E eu queria agradecer aqui a Nefroprime, Dr. Braulio, a Dani, que acolheram a Marília. Ela teve em outras clínicas, mas ela não foi acolhida como ela foi aqui. Ela vinha para a diálise, que, como ele falou, é um dia difícil, mas ela vinha feliz, porque ela tinha amigos aqui, ela tinha um acolhimento. E eu quero aqui pedir a fala só para agradecer realmente a todos da clínica, todos, sem exceção, não vou citar ninguém, mas principalmente o Dr. Braulio e Dani, que foram muito amigos dela e que fizeram ela muito feliz nesse tempo que ela teve aqui com vocês. Eu agradeço muito, desculpe a minha emoção. Obrigada. Eu não quero chorar, não vai borrar o rímel. Mas, assim, a gente pensa nisso, não é só porque a Marília, claro, a Marília trabalhou também com a gente e tal, mas a gente pensa nisso em todos os pacientes, entendeu? A gente preocupa se o paciente vai fazer uma cirurgia. Não vou dar só uma indicação aqui, vai lá e procura um cirurgião. Não, a gente tenta ir atrás, qual equipe que a gente quer que faça, qual hospital a gente prefere que ele interne, para a gente ficar monitorando isso, sabe? O paciente, de repente ia fazer uma cirurgia de paratireoide, a gente falou, não faz, vamos dialisar aqui, vamos fazer esse esquema, vamos conseguir abaixar seu PTH, vai dar certo, e de fato deu, o paciente está aqui, sem a cirurgia. Então, assim, é preocupar com cada um realmente, o caso de cada um específico, e não deixar que fora daqui ele também fique perdido, porque o paciente renal crônico às vezes precisa de outras especialidades. Ele precisa de um endócrino, ele precisa de um cardio, ele precisa, às vezes, um infecto, né? Então, a gente tenta unir isso tudo aqui. Se não for aqui, mas com pessoas que são ligadas à Nefroprime de alguma maneira, com uma equipe ligada à Nefroprime, porque aí a gente fica sabendo absolutamente tudo da vida daquele paciente. E como a gente não quer ser uma clínica grande, a gente é uma clínica pequena, que é justamente para saber de cada paciente. Nós temos uma colaboradora nova aqui, uma enfermeira nova, que veio somar na nossa equipe, e eu brinquei com ela. Aqui a gente sabe a vida toda, né, Cláudia, do paciente. A gente sabe, de fato, né? E quando você fala disso dos familiares, a nossa preocupação aqui é justamente essa com a psicologia. A gente não tem a psicóloga que só vai lá e passa no salão e fala oi para o paciente, tá tudo bem, tá tudo bem. Não. Aqui ela leva para dentro do consultório os pacientes que precisam desse acompanhamento mais individualizado. Ela leva a família para dentro do consultório. Muitas vezes a consulta dela não é com o paciente, é com a família. E faz essa terapia contínua, realmente, que é uma coisa que você teria que fazer, em tese, fora daqui, né, com o profissional. E a gente tenta dar isso da melhor maneira aqui, para esse apoio da família que junto adoece. Exatamente.
Só para passar um relato, se falou do xixi, vocês todas falaram do xixi. No caso da minha esposa, que eu vivi com ela, foram 6 anos e meio sem poder dar um mergulho no mar. Ela tinha um catéter, ela fazia pelo catéter. São 6 anos e meio sem fazer uma simples condição de poder entrar na piscina com a nossa filha para brincar. Então são coisas muito simples, mas que as pessoas não têm tanta noção do que é e quanto vale isso para a gente. E o primeiro dia, quando ela pegou, estava sem o catéter e mergulhou no mar, nossa, a real era que foi uma explosão muito grande, porque são pequenas coisas que vocês perdem diariamente e que a gente nem nota e vocês notaram e nossa, são mudanças gigantes. Então, assim, essa é a circunstância que o doente renal sofre demais no seu dia a dia. Pequenos detalhes, pequenas coisas que você, do dia para a noite, perde, a gente não dá valor e, nossa, é uma coisa muito forte. Obrigado. E aproveitando esse gancho que ele está falando um pouco de catéter, né, de não entrar no mar, uma coisa que a gente preocupa muito com o paciente aqui, e por isso a gente fala do transplante, fala de tudo, é que o paciente tenha conhecimento da sua doença, tenha conhecimento do seu próprio corpo. Eu fico muito chateada quando chega um paciente aqui que fala assim para mim, veio visitar um dia um paciente, ele falou assim, o PTH é o fósforo, né? Eu falei, não. Aí, assim, eu não sou médica, minha formação é de Direito e Pedagogia, mas eu escuto toda hora, né? Então, eu peguei e falei, não, de jeito nenhum. PTH, daí eu fui explicar, dar uma aulinha para ele o que era o PTH e tal, o que era o fósforo. Então, assim, existem muitas pessoas que não têm conhecimento da sua doença, não têm conhecimento do seu corpo, não têm conhecimento de onde o seu catéter está ligado. As pessoas, às vezes, não sabem, o catéter está no seu coração. Né? Ele tem isso aqui dele dentro de você e você acha que o catéter está aqui só, pequenininho assim. Então, uma coisa que a gente preza muito aqui é isso, é explicar para o paciente de fato o que aquilo causa, o que aquilo traz de dificuldade, onde que ele está ligado. A primeira coisa que a gente comentou com a Marília quando ela saiu do transplante dela foi, Marília, sabe como estavam suas veias, né? Um exemplo. Olha, tá vendo por que a gente falava tanto do seu exame? É isso, é mostrar para o paciente o que aquilo causa no corpo dele daqui 10 anos, daqui 20 anos. Né? Então, não é só a gente vem de uma cultura de que a gente ia no médico e o médico prescrevia, a gente pegava o papel e ia embora e não sabia nada. Era assim, o médico falou, está falado. Né? Hoje eu acho que a gente tem a internet, a gente tem informação, a gente está aí o tempo inteiro, o Google está aí, e a gente tem que se informar melhor. Então, o médico tem a obrigação de explicar melhor para o paciente também o que se passa com o corpo dele. Então, até pouco tempo não se falava em implante renal, só se falava transplante. Então, todo mundo achava que ia lá, tirava um rim, punha o outro. Não, você coloca um terceiro rim na pessoa. Então, na verdade, você implanta um rim. Muitas pessoas não sabem disso, são transplantadas e não sabem que tem um terceiro rim no corpo dela. Né? Então, é isso, o que a gente preza aqui é isso, a informação, conhecimento sobre o próprio corpo, sobre a saúde. Por isso que nós estamos aqui nesse momento. Né? E aí, gente, mais alguma pergunta da internet? Mais uma, pode falar. Oi. Eu queria saber, vocês falaram referente à doação. Elas receberam de cadáver, mas no caso de uma pessoa viva. Qualquer pessoa pode doar. Como que funciona esse processo? Né? Por exemplo, eu tenho alguém da minha família que eu queira doar. E a gente sempre fica sabendo assim, uma coisa que a gente ouve muito, eu dou o meu rim, depois vão dar problema e eu vou ficar, né, eu também posso ter problema depois no futuro. Como é que funciona isso? Quais são os mitos sobre isso, né, da relação? Em tese, qualquer pessoa que não tenha doença renal, qualquer pessoa que não tenha pressão alta e diabetes, pode ser doador para qualquer pessoa no mundo. Tá? Quando a gente pensa em doenças,
vamos lá, deixa eu mudar um pouquinho. Acima de 18 anos, pela legislação brasileira, qualquer pessoa é doador de órgãos. Tá? Se você vai doar até para parente de 4º grau, você não precisa de uma autorização do juiz. Você tem apenas fazer uma cartinha de próprio punho, dando ciência que você está doando para o fulano tal, e essa cartinha, normalmente a gente pede registro em cartório ou que seja feita no próprio Ministério Público para mostrar que não está tendo comércio de um rim para o outro. Tá? A gente sempre pede para quando é mulheres que vão ser doadoras, para já ter a prole definida para ver se não nasceu nenhum dos filhos com problema renal, porque senão quem poderia estar doando para o filho? Mas pela legislação brasileira, acima de 18 anos, todo mundo é doador para todo mundo. Se não for parente de até 4º grau, ou não for cônjuge, não necessariamente casado no papel, uma união estável, tem que ter uma autorização do juiz. E para ser doador, a pessoa não pode ter problema renal, a pessoa preferencialmente sem diabetes e sem pressão alta, que são doenças que ao longo da vida podem machucar os rins e levar essa pessoa para diálise. Caso a pessoa seja um doador de órgãos, doou um rim, e não tem mais o 2º rim, vai ter vida normal? Em tese sim, senão seria proibida a doação. Se tiver alguma fatalidade com essa pessoa e ela vier a ter problema renal, ela é priorizada na fila de transplante nacional. Então, ela estando na fila, ela vai entrar numa seleção de prioridade, uma doação no estado de São Paulo, e ela está na fila, prioriamente vai vir para ela, a não ser que ela não possa receber, que esse rim não vai para ela. Então, é uma doação que a gente fala que sai rápido, sai em 10 a 30 dias, um paciente priorizado, ele é transplantado. A gente está recebendo algumas perguntas aqui no YouTube. A primeira é do Antônio Filho. Ele pergunta se existe benefício em fazer sauna regularmente no processo de hemodiálise. Hoje já tem inúmeros... Vamos lá. Em tese não tem contraindicação ninguém fazer sauna. Agora, se ele faz diálise com catéter, ele tem um risco maior de infecção, de contaminação nesse catéter. Então, a gente tem que rever aí como que ele está cuidando desse catéter. E uma outra coisa é que a sauna tende a desidratar o paciente. Então, ele já tem uma limitação com o líquido e estará perdendo mais líquido. Eu não sei se seria a melhor coisa para ele, não. Agora, se é uma coisa muito prazerosa, uma vez ou outra, eu não vejo problema. Mas sempre vendo como que está o coração também e o tempo que ele vai ficar dentro da sauna. Tem uma outra aqui, acredito que a gente já respondeu, mas vamos falar de novo um pouquinho. A filha sendo compatível, pode doar o rim para o pai? Acho que você pode até falar o seu depoimento, né, sobre isso. Eu fiz 2 exames para verificar a compatibilidade. E o Dr. Braulio, o médico que aceitou fazer essa cirurgia, ela perguntou, eu procurei alguns hospitais e eles falaram que não fariam, porque eu poderia ter algum problema e não adiantar nada a doação para o meu pai. Foram 2 exames só, eu fiz outros exames vários outros de função renal, para ver se estava tudo bem, se eu não tinha nenhuma outra doença que eu poderia passar para o meu pai, e foi tudo ok, deu tudo certo. Ok. Temos mais uma aqui. Qual a indicação de transplante para paciente desensibilizado com 99% de painel? Vamos lá. Qualquer pessoa com acima de 75%, nós consideramos hipersensibilizado. O que é hipersensibilizado? Ele tem altos títulos de anticorpos no organismo. E esses anticorpos eles podem propiciar a rejeição do rim que vai vir para esse paciente. Só que você pode ter um paciente que tem um painel de 99% de reatividade, que é uma hipersensibilização, como ele está falando, e ter um doador 100% idêntico a ele. É como se fosse o organismo dele. Então, ele vai ter que ter muita sorte para a realização desse transplante. A gente sabe que a chance de achar um doador com um grau de compatibilidade nessas características é muito difícil, mas existe.
Só para você ter uma ideia, nós estamos com um paciente pronto, só aguardando a autorização do transplante, para fazer um transplante intervivos, que o doador é um irmão 100% compatível com ele. Então, se fosse um doador cadáver 100%, não teria problema. Não existe programa de dessensibilização no país. O Ministério da Saúde nunca olhou com bons olhos esse paciente, nunca teve um cuidado especial para esses pacientes. E hoje esses pacientes estão se tornando um problema para o país também. Por quê? Porque grande parte da população que não são hipersensibilizados já saíram das filas. E a fila está cada vez mais cheia com esses pacientes hipersensibilizados. Então eles vão ter que olhar com um carinho maior para essa população. E o que se faz hoje no nosso país é usar uma única medicação chamada imunoglobulina, que não está no rol de procedimentos do Ministério da Saúde para hipersensibilizados. Então, alguns estados disponibilizam, alguns municípios disponibilizam e outros não. Uns falam que é um tratamento muito caro, que não vai dar, outros não entram nesse fator aí de preço. Um fala que vai ter resultado, outros não vão ter resultados. E não é um único tratamento. Então, assim, não é feito da forma como deveria ser feito. Se a gente estivesse pensando em dessensibilização, a gente teria que pensar em imunoglobulina, deveríamos pensar em plasmaferese, deveríamos pensar em rituximab, outras medicações também. Então, mas não existe programa de dessensibilização no nosso país ainda. Teve uma pergunta que eu pulei aqui, que era sobre os animais de estimação no início do pós-transplante, que tem uma restrição um pouquinho, então eu queria que você falasse sobre isso. Muitas pessoas, quando transplantam, eles ficam com aquele pavor que vão pegar uma doença do colega que está do lado, do cônjuge que dorme na mesma cama, no mesmo quarto. Na verdade, a maioria das doenças oportunistas vão vir do próprio paciente, porque quando a gente faz a imunossupressão, nós vamos quebrar a barreira imunológica desse paciente. E esse paciente convive muito bem hoje com inúmeros vírus e bactérias, e esses vírus e essas bactérias podem manifestar de alguma forma nesse paciente. Então, quando a gente traz os animais para esse contexto, se você não tiver um contato direto com esse animal nos primeiros 60, 90 dias, é óbvio que você não vai ter nada também desse animal. Pode ter cachorro em casa, gato em casa, pode, mas a gente pede para não ficar no mesmo ambiente, não ficar pegando esse animal no colo, para a gente não ficar respirando, beijando esse animal. Até a gente chegar na interação que a gente chama de ideal entre organismo imunossupressor e rim transplantado. Se puder evitar o resto da vida, melhor é, porque a gente não sabe como é que vai ser a transmissão das bactérias e a transmissão dos vírus desses animais para nós, receptores, para nós pacientes, para nós seres humanos. E nós temos uma célula de defesa limitada para poder manter esse rim a longo prazo. E quando vem também na questão da alimentação, a gente pede para todos os pacientes imunossuprimidos, para todos os pacientes que fazem uso das medicações, evitar alimentos crus e mal cozidos. Não que o alimento vai fazer mal, mas a gente não sabendo a procedência desse alimento ou a origem desse alimento, essa pessoa é mais suscetível a ter infecções oportunistas. E uma intoxicação alimentar, para quem é imunossuprimido, ela é muito mais desagradável e pode ser muito mais perigoso do que para uma pessoa que não é imunossuprimida. E uma última pergunta também aqui, que eu tinha pulado, que eu acho que interessa para todos vocês. Se tem sintomas a rejeição, quais são os sintomas da rejeição, como que você percebe que você está rejeitando o seu enxerto? Então, assim, é bom todo mundo já ficar atento, né? Não, vamos lá. A maioria dos pacientes não vão ter sintomas nenhum na rejeição. A rejeição, ela é a diminuição da perda de função renal ao longo da vida. Todo paciente que transplanta, um dia ele vai ter uma rejeição crônica do enxerto, o enxerto vai parar de funcionar. Mas essa rejeição ela é gradativa ao longo da vida do transplante.
e ela não tem sintomas, assim vai diminuindo o funcionamento do rim. Então, só por esses exames A laboratoriais. gente tem mais uma aqui do YouTube, Pode que é: falar. após o transplante, com quanto tempo pode viajar, principalmente para fora do país? 3 meses. A gente pede que os 3 primeiros meses pós-transplante o paciente fique mais perto do médico dele de origem. Mas após 3 meses está liberado para viajar. Independente se é para fora ou não. O que não pode é parar de tomar as medicações e assegurar que vai ter um atendimento médico aonde ele for, caso ele tenha uma necessidade de urgência e não dê tempo de voltar para o médico que o acompanhe. E que não vai faltar remédio para ele nesse período. Bom, gente, ela está me fazendo sinal aqui que acabaram as perguntas. Alguém aqui tem mais alguma pergunta? Então, vamos lá, aproveita. Porque os banhos de diálise, eles têm glicose. E a gente prefere que aqui especificamente, a gente acaba usando o banho com glicose, que a gente morre de pavor de hipoglicemias. Então é melhor sair com ela um pouquinho mais alta e a gente medicar do que você fazer uma hipoglicemia. A hipoglicemia para o paciente diabético, ela pode ser muito mais deletéria para o organismo do que uma hiperglicemia. E as hipoglicemias assintomáticas, piores ainda. Uma das poucas indicações de transplante de pâncreas isolado no mundo é para o paciente que tem uma diabetes hiperlábio. O que é essa diabetes hiperlábio? Aquele paciente que faz hipoglicemias graves sem sintomas. Vai para glicose de 40, 50, 30 e não faz sintomas. Se esse paciente fizer uma hipoglicemia dessa dormindo, a chance dele acordar morto é muito grande. Então, uma das poucas indicações de transplante de pâncreas isolado é por diabetes com hipoglicemias lábeis, com hipoglicemias graves. Olha, eu tenho diabetes também e a minha glicemia também ficava toda alterada. Depois que eu transplantei, eu uso bomba de insulina, bomba de infusão. Depois que eu transplantei, eu fiz 2 sessões de hemodiálise. A minha glicemia ficou instável, totalmente estável. Fiz 2 sessões aqui. E eu não tive... Sério, eu saía da diálise, as meninas que trabalham comigo escutavam minha bomba pitando, que ficava doidinha. Ia para 300, depois 400, não é? E depois que eu fiz o transplante, a minha diabetes não subiu. E eu fiz 2 sessões de diálise aqui mesmo e ela ficou perfeita. Faz o transplante. Doutor, aproveitando, eu trouxe uma pergunta de uma amiga. Ela gostaria de saber como no estado de São Paulo esses pacientes hipersensibilizados são tratados, assim, a parte de compatibilidade, como que a busca é um paciente que é testado sempre, como é que funciona? Não, vamos lá, no estado de São Paulo não tem política de sensibilização. A maioria das equipes transplantadoras no estado de São Paulo também não tem um olhar específico para esse público, para esses pacientes. Desencorajam esses pacientes, desacreditam esses pacientes do transplantes e a chance deles transplantarem é muito pequena aqui dentro do estado de São Paulo. Por quê? O estado de São Paulo é o estado mais populoso que tem, é uma fila muito grande e quando tem um determinado número de MFI, que é um número que a gente usa no painel de compatibilidade, com a prova biológica, com a prova cruzada virtual que é feita laboratorialmente, por análise de computadores, quando tem um MFI acima de 1.500 ou 3.000, esses pacientes eles não são nem testados, ele pode ser o primeiro da fila. Se ele tem 3.000 MFIs contra o doador dele, ele não vai nem para a prova cruzada biológica, ele não é nem testado.
Então, a política aqui em São Paulo não é a das melhores para esse paciente. Só uma observação. Primeiro, a gente estava falando de carambola. Se carambola fosse bom, passarinho comia. Se vocês... Comia. Comia. O passarinho não come carambola. Então, quer dizer, se o passarinho não está comendo, a gente também não deve comer. E outra coisa é quem está fazendo o tratamento, que está em hemodiálise, a gente já esteve no lugar de vocês, a gente sabe o quanto que é difícil. Quando a pressão cai, joga a perna para cima, você vê uma luz, você acha que você está indo embora e você volta. Mas, assim, é porque é a sensação de morte, às vezes, que a gente sente, sabe? Então, hemodiálise não é um fim, sabe? Vocês não podem deixar de continuar vivendo, de continuar tendo fé, de continuar independente da sua religião. E, principalmente não, mas assim, vale lembrar que as pessoas acham assim, eu estou na hemodiálise e acabou para mim. E não é assim. A Alessandra também, eu também, a gente fez viagens durante o tratamento, só que aonde eu fazia hemodiálise, eu não tinha uma assistente social tão efetiva para organizar isso. Tanto que os pacientes nem sabiam que dava esse direito de assistente social preparar todo o trânsito para que vocês possam fazer essa viagem. Então, é só, assim como a gente hoje, vocês também, é só se organizar. É só ter uma programação de falar, vou para onde? Tem clínica perto? Então, sabe, se organizar, mas não é impossível, a vida continua. Eu, na hemodiálise, eu saía da hemodiálise, esperava um pouco o curativo ficar bom, e eu ia para a natação. Óbvio que eu não nadava igual os meus amigos, eu roubava, eu andava um pouco, nadava, mas eu ia, sabe? Vocês têm que, não pode desistir, não pode falar assim, acabou, para mim é o fim, não consigo fazer mais nada. Você consegue, você tem que ter força de vontade, você tem que acreditar que tudo é possível, sabe? E eu espero que quem tiver o protocolo, quem puder, tão logo consiga vir sentar aqui e também dar o depoimento de vocês, tá? É meu maior desejo é que vocês não desistam, que vocês tenham muita fé, força de vontade, que vocês sigam confiantes. Vocês estão nas melhores mãos, que é o Dr. Braulio. O Dr. Braulio me devolveu a vida, sabe? E eu espero que vocês todos possam estar aqui um dia para falar a mesma coisa. Obrigada, Dr. Braulio, por tudo, viu? Imagina. Deixa eu fazer uma observação aqui. Isso a gente fala ser prêmio, porque ela vem de uma clínica considerada prêmio em São Paulo. E falar que uma assistente social não consegue organizar uma viagem, isso é mentira. O que a gente vê, vamos lá, não é mentira dela, é mentira do sistema. Pela legislação brasileira, até aquele paciente que faz hemodiálise pelo SUS, ele consegue fazer viagens, e de fato consegue. Eu tenho clínica mista, que é população SUS e convênio até hoje em Goiás. Quando um paciente almeja viajar, o que a gente pede para esse paciente é, com 30 dias de antecedência, contactua com a nossa assistente social. A nossa assistente social vai mapear na região onde ele vai, onde tem uma clínica mais próxima, onde ele vai ficar hospedado. A gente vai passar a documentação com permissão do paciente, devido às leis de proteção de dados, desse paciente, as sorologias, hepatite B, C, HIV, que a legislação exige para o serviço, e vai dar o aceite desse serviço para esse paciente específico. Quando se trata de um paciente do SUS, naquele momento que o paciente se interrompe a PAC do paciente na clínica de origem, ele pode ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 10 dias, 15 dias, 30 dias, 60 dias na origem, na cidade de passeio desse paciente. A partir do momento que se encerra a última sessão, a PAC temporária dele foi fechada e é devolvida a PAC para o serviço de origem. Então, qualquer paciente renal crônico no território nacional pode viajar, mesmo que não tenha convênio, seja um paciente dialítico pelo SUS. Agora, quando o paciente é de convênio, como todos aqui, e a maioria dos pacientes que acabam transplantando, a facilidade de arrumar uma clínica é 10 vezes maior, porque se o convênio paga é muito pouco em relação ao que um convênio paga. Então, a clínica tem, que o SUS paga, então as clínicas têm interesse em receber paciente trans. Só que o que acontece dessas outras clínicas não querer que os pacientes viajem? Não é por qualidade da diálise, é mentira isso quando eles falam. Na verdade, é com medo de perder os pacientes, que os pacientes verem que tem outras clínicas
boas tanto quanto ou melhor, e a propaganda de um paciente com outro, de boca a boca, dos pacientes não saírem das clínicas. Quando é para o exterior, é bom um pouquinho mais de prazo, porque a gente precisa de autorização e tal, tá? Então, assim, nacionalmente é muito mais fácil esse trâmite. É possível também para o exterior, você já fez. Então, a gente tem um paciente indo para Portugal agora. Para o exterior, então até alguns países têm convênio com o Brasil e não se paga a diálise fora. Por exemplo, Portugal não pagamos a diálise, Itália também não paga. Se for, por exemplo, o paciente está no auxílio-doença ou ainda exerce atividade laborativa e recolhe no INSS, é recolhedor do INSS, também não é cobrada a diálise, é feita pelo SUS daquele determinado país. Cabo Verde, Portugal e Itália temos convênio que, pela internet, só tendo o login de usuário do gov.br, você retira o documento de viagem. Aliás, na verdade, nem é para paciente só renal em si. Qualquer brasileiro que queira viajar para fora do país, nesses países, podem usar o sistema de saúde tirando esse documento, porque existe o Tratado de Haia, que já foi feito entre esses países, que qualquer cidadão brasileiro pode usar o SUS do país que está visitando. Então, falta informação, na verdade. Falta informação. Por isso que eu falei de a gente fazer um outro momento, um encontro com a nossa assistente social e com o meu cunhado, a Alessandra, enfim, a gente chama pessoas que já viveram isso para explicar isso também, porque é uma coisa que ninguém sabe, às vezes. Como a Fernanda falou, realmente a assistente social não era muito eficiente, porque na época que eu estava nessa outra clínica, eu também viajei para a Disney. E ela não conseguiu fazer o meu trânsito para lá. Quem conseguiu fazer o trânsito foi a minha irmã, que ajudou ela, inclusive. Mas a gente conseguiu fazer junto, graças à minha irmã, que ela não foi muito eficiente. Não sei se... bom, enfim. A minha irmã fez e realmente eu fui para fora, mas eu consegui fazer o trânsito lá do ladinho do meu hotel. Consegui viajar, e aqui no Brasil também. E agora, eu não sei se vocês sabem, mas tem os navios que tem a diálise dentro do navio, também é super interessante. Gente, se vocês pararam para pensar que existe diálise domiciliar, onde que não se faz diálise no mundo? Então, a gente faz um outro encontro depois para esclarecer também essas dúvidas. Fala, tem mais alguma? Temos mais duas aqui, que é como funciona a fila do transplante. E a outra, já fala. A outra é verdade que em alguns estados é mais fácil conseguir um transplante? Na verdade, a fila ela é uma única fila nacional que ela é regionalizada. Então, você está tendo uma doação no estado de São Paulo. Ela é uma fila nacional única, só que se não tem pacientes para receber esse rim no estado de São Paulo, esse órgão é ofertado para os outros estados. E existe estados, sim, que a fila é mais rápida do que a fila de outros estados. Então, assim, determinando o número de pacientes inscritos naquela fila e quantos transplantes se fazem naquele estado. Pode perguntar. No caso de paciente tem possível doadores. Se tem possíveis doadores? Isso, no meu caso, eu tenho Sim. pessoas que gostariam de doar para você. Isso. Como é que procede? Então, o primeiro caminho é procurar uma equipe de transplante. No caso aqui, a gente já tem equipe, né? Mas para quem não é daqui que está assistindo, para quem quer e tem possíveis doadores, tem que procurar uma equipe de transplante. Tá? Então, aí ele vai te explicar como é que seria aqui no caso. Muitas clínicas de hemodiálise, por legislação brasileira, todas as clínicas têm que ter uma unidade de transplante de referência, porque, em tese, todos os pacientes têm que ser orientados sobre transplante, que é uma das modalidades de tratamento, e que o paciente tem livre escolha se ele quer transplantar ou não, mas isso, infelizmente, não acontece na prática. A doação de órgãos ela começa com um tipo sanguíneo.
Então, se ele é compatível ABO, em tese, ele é um potencial doador para o paciente, para o receptor, para a pessoa, para o doente, digamos assim. Mas marcar a consulta no consultório com o médico transplantador e começar a trazer esses problemas, essas dúvidas no consultório e tratá-lo de forma mais rápida possível. Marcar consulta com já os possíveis doadores, né? Que aí o médico já tria se é possível ou não, e aí vem uma série de exames, tá? Tanto para doador como para receptor. São muitos exames, exatamente. A Patrícia pode dizer isso, que acabou de ser doadora. São muitos exames, que é justamente para excluir qualquer problema que a Patrícia possa ter, né? Ou possa vir a ter, né? Tentar, né? Porque a gente não é Deus, não sabe, mas a gente faz a nossa parte de... aí ele doa. Enfim. Que mais? Acho que deu, né? Acabou. Ai, fala, Beatriz. Claro, você fala um pouquinho. Sobre essa questão de ser transplantada em São Paulo ou em outro estado. No caso, eu fui transplantada em Goiânia. Eu não fazia diálise aqui, mas o Dr. Braulio ajudou a gente, eu e minha família, a fazer o transplante. E quando eu entrei na clínica, eles não falaram nada para mim sobre o transplante. Eu só entrei, comecei a fazer hemodiálise, mas eu já sabia do transplante porque o Dr. Braulio tinha falado para a gente. E demorou demais para eu ser inscrita na fila de São Paulo. Eles tinham falado que ia me encaminhar e até então não tinha acontecido nada. E antes de vir a notícia que era para eu ir fazer os exames em São Paulo, eu já tinha terminado todos os exames que era para ser encaminhado para entrar na fila de Goiânia. Já estava tudo certo, já estava na fila, tranquila, de boa lá, esperando. E aí, acho que uma semana antes do Dr. Braulio ligar, que eu recebi do meu transplante, o transplante tinha chegado, eu tinha recebido a ligação aqui de São Paulo para eu começar a realizar os meus exames. Então, quando eu ia começar a realizar os exames aqui em São Paulo, eu já recebi a notícia que eu ia ser transplantada lá em Goiânia. Aqui, por exemplo, em São Paulo agora, que a gente está com essa equipe do São Luís, é possível internar o paciente, né, e fazer esses exames e rapidamente você tem todo o preparo, né, para o transplante. Agora, quando você depende, por exemplo, do SUS, você depende do agendamento dos exames, tal. Já acontece caso de que quando você faz o último, o primeiro já venceu. Aí você fica nessa bola de neve. Quando você termina o último, o primeiro já venceu. Isso não é aqui, não. Isso é no país, pelo sistema mesmo, que às vezes demora mais para marcar, né? Deixa eu dar uma informação para vocês. Nas clínicas de diálise, se você for olhar realmente quem está inscrito, não chega a 30% da população daquela clínica está dentro de uma fila de transplante, independente qual seja a fila. A nossa preocupação aqui é muito grande. Até semana passada, até 10 ou 15 dias atrás, nós tínhamos 73% dos nossos pacientes já listados em filas de transplante do Brasil. Nós temos uma preocupação muito grande com o transplante. E quando a gente fala listado, nós temos o cuidado de estar com todos esses exames dos pacientes em dia, além de estar com todos esses exames dos pacientes em dia, que tenha soro desse paciente na soroteca para quando estiver tendo a doação. Que uma coisa é estar inscrito e a clínica de diálise tem a obrigação de mandar o sangue do paciente a cada 3 ou 4 meses para o laboratório de compatibilidade. Eles não mandam, sabendo que uma vez não tendo sangue dela no laboratório, ela não vai conseguir fazer um transplante um dia. Então, o que é importante? Verificar se você está inscrito e, de fato, se seu soro está sendo encaminhado para a soroteca, certo? É isso que é importante nesse caso. Dani, a gente recebeu uma do seu Laci aqui. É verdade que paciente soropositivo só pode receber rim cadáver? Existem algumas equipes que não transplantam paciente soropositivo, porque assim, ele pode dar um pouco mais de trabalho no pós-operatório. E o fácil todo mundo quer fazer. Então, assim, existe hoje inúmeras equipes no Brasil, inclusive nós
Transplantamos pacientes soropositivos, sim, só que as dificuldades desse paciente receptor é um pouco maior e tudo tem que ser conversado dentro do consultório. Mas o paciente soropositivo, ele pode ser, sim, transplantado, doador vivo e doador cadáver. Vamos encerrar, então, gente? Pode falar. Todo paciente, quando ele é inscrito na fila de transplante, ele recebe um número que é considerado como se fosse o RG dele, tanto é que chama RGCT. Ele recebe essa numeração. E lá tem um site que a pessoa entra, uma orientação que essa pessoa entra, e ela loga com a senha e o login dela e ela tem acesso ao prontuário dela. Fora essa pessoa, o médico dela também tem essa informação, que o médico tem acesso a todos os pacientes que ele listou. Pode fazer. O tratamento do lúpus é basicamente o mesmo que a gente usa para o transplante, só com uma dose menor ou um remédio não de primeira linha, como se usa para o transplante. Certo? Então, a maioria dos pacientes que são portadores de lúpus acaba tomando azatioprina, que é a gente usa uma geração bem acima, que é o micofenolato sódico, que no Ministério da Saúde não é dado ainda o micofenolato, com exceção de alguns casos, através de mandatos judiciais. Então, quando a gente transplanta esse paciente, a gente também está tratando o lúpus. Agora, todo mundo que teve uma doença autoimune, todo paciente que tem uma doença autoimune, uma glomerulopatia, pode fazer recidiva da doença de base de uma velocidade muito mais rápida. Tanto é que a gente fala para todo mundo que é portador de uma glomerulopatia, tem direito a fazer um transplante doador vivo. Se esse transplante doador vivo durar por 10, 15, 20 anos, ele pode ir para um segundo doador vivo. Agora, se ele fizer recidiva da doença de base e perder o transplante com 6 meses ou com 1 ano, é bobagem a gente querer ficar pegando outros doadores vivos da família, que ele vai perder esses rins também. Então, a gente fala que ele poderia ir para outros transplantes, mas doador cadavérico e não doador vivo. Oi, pode fazer. Qual a doença? Qual é a doença principal que leva o paciente para a doença renal crônica? Eu estou repetindo a pergunta porque eu recebi aqui dizendo que não dá para ouvir quando pergunta daqui sem microfone, na live. Vamos lá. Hoje, a grande maioria dos pacientes no mundo que fazem hemodiálise vem de diabetes e pressão alta. Se você olhasse uma sala de hemodiálise, talvez há 40, 50 anos atrás, você não via um paciente acima de 50 ou 55 anos, e a maioria era de glomerulopatias. Com a modernização dos tratamentos da diabetes e da pressão alta, aumentou a longevidade desses pacientes, e esses pacientes acabam machucando o rim pela doença de base, mesmo com a doença controlada. O fato dela ser diabética, tomar remédio, estar com a glicemia abaixo de 99, essa pessoa continua sendo diabética. E a diabética ao longo da vida e a pressão alta também ao longo da vida são os dois grandes fatores que levam o paciente para a diálise. Pronto, gente. A gente calculou mesmo para esse encontro nosso cerca de 2 horas, e acho que deu certinho, para ele não ficar muito cansativo também para as pessoas. E então, eu acho que está na hora da gente realmente encerrar. Eu acho que foi muito produtivo. Queria agradecer muito cada um de vocês por virem aqui, por disponibilizar esse tempo. Mas eu sei que todos eles aqui são bem presentes nessa questão da doação. O Instagram de todos eles falam disso o tempo inteiro. A Ju, a Fê, o Felipe, todos. Beatriz não tinha o seu, então eu não sei, mas deve ser também. Todos pegam muito essa questão da doação, e nesse setembro, assim, apoiando. A camiseta, eu vi que você está com uma camiseta, a vida pode continuar, doe órgãos. Então, assim, eu acho que eles vieram aqui, se disponibilizaram. A Juliana veio do Espírito Santo, né, só para isso.
Então, assim, eu fico muito agradecida por todos vocês por terem vindo, pela Patrícia, que está recém-operada, está aqui também com a gente. Mas eu acho que esse momento é muito importante para esclarecimento mesmo, para conhecimento e para informação. Acho que ele vai se repetir em outros momentos, em outros formatos, mas eu acho que foi super, super bacana vocês estarem aqui, tá bom? Beatriz, Patrícia, Marília, Ju, Felipe, Fê e Alessandra, muito, 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 muito obrigada por vocês estarem aqui, tá bom? E as famílias também que acompanharam e participaram. Eu, particularmente, agradeço a atenção de todos, o tempo que todos disponibilizaram para estar aqui. Eu acho que é muito importante falar entre vocês sobre transplante de órgãos, independente se é doador vivo, doador cadáver. O nosso país, infelizmente, é um dos países que menos tem doação no mundo. O estado de São Paulo é um dos estados que menos tem doação também no Brasil. O estado que está de parabéns é Santa Catarina, que é o maior estado transplantador em termos de doação, 41 doadores por milhão de habitantes, enquanto que São Paulo, às vezes, é 18, 20, e é um estado mais populoso que nós temos. Então, assim, falar mais sobre transplante, independente se é rim, se é pâncreas, se é medula, se é coração, divulgar um pouco mais. Nós não vamos levar nada daqui, dar um pedaço da gente para outra pessoa que precisa é muito importante. Vocês, infelizmente, têm um pouquinho mais dessa conscientização, porque vocês vivenciam na pele, vocês querem um rim de alguém ou um órgão de alguém. Mas isso é muito importante ser conversado lá fora, é muito mesmo. Isso deveria ser conversa de bate-papo, de boteco, de final de semana, como outro assunto qualquer. Falar de morte é uma coisa que é muito assustador, mas ela tem que ser conversada. E obrigado aí mais uma vez pela presença e participação de todos.